Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Trago a você a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos, aqui no primeiro capítulo, segunda parte, agora no tema Escala Espírita. Então vamos aqui à primeira parte, ao item número 100, que trata das observações preliminares. Vamos lá. Observação. Para uma melhor visualização, apresentaremos a escala espírita dividida em 3 grandes grupos com seus respectivos subgrupos. Terceiro grupo, espíritos imperfeitos, características gerais, item 101. Décimo grupo, espíritos impuros, item 102. Nono grupo, espíritos levianos, item 103. Oitavo grupo, espíritos pseudo-sábios, item 104. Sétimo grupo, espíritos neutros, item 105. Sexto grupo, espíritos batedores e perturbadores, item 106. Segundo grupo, espíritos bons, características gerais, item 107. Quinto grupo, espíritos de boa vontade, item 108. Quarto grupo, espíritos científicos, item 109. Terceiro grupo, espíritos de sabedoria, item 110. Segundo grupo, espíritos superiores, item 111. Primeiro grupo, espíritos puros, características gerais, item 112. Primeiro grupo, classe única, item 113. Item 100, observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento moral, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições das quais ainda terão que se livrar. Esta classificação nada tem de absoluta, apenas no seu conjunto cada grupo apresenta um caráter definido. A transição de um grupo a outro quase não é percebida, e nos limites de cada grupo as diferenças praticamente desaparecem, como ocorre nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou, ainda, nos diversos períodos da vida de um homem. Desse ponto, podemos formar um maior ou menor número de grupos, dependendo do ponto de vista sob o qual se considere a questão. Dá-se aqui o mesmo que ocorre com todos os sistemas de classificação científica. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sem que isso tenha qualquer interferência nas bases da ciência. Assim, é natural que os espíritos interrogados quanto ao número de grupos tenham divergido, mas essa divergência não traz consequências. Alguns opositores da doutrina se aproveitaram dessa contradição aparente, sem se perceber que os espíritos não dão qualquer importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a escolha dos termos, das classificações dos grupos, etc. Acrescentemos ainda uma observação pertinente, que sempre deverá ser lembrada, a de que, entre os espíritos, assim como entre os homens, existem também aqueles que são muito ignorantes. Por isso, devemos nos prevenir contra a tendência em acreditar que todos devem saber tudo só porque são espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. No mundo dos espíritos, como no mundo material, os ignorantes são aqueles que possuem conhecimento limitado e não têm a capacidade para compreender as coisas como um todo ou formular um princípio. Apenas imperfeitamente conhecem ou compreendem uma classificação qualquer. Para esses espíritos ignorantes, todos aqueles que estão acima em conhecimento, eles consideram espíritos superiores. Eles não têm condições para distinguir as diferenças de saber, da capacidade, da moralidade que existem entre os espíritos mais adiantados. O mesmo acontece entre nós. Um homem rude não tem condições de distinguir as diferenças que existem entre os homens civilizados. Aqueles que forem capazes de fazer essa divisão também poderão divergir no detalhe, conforme seus pontos de vista. Sobretudo quando se trata da divisão de uma divisão que nada tem de absoluta. Linneu, José, Tournefort tiveram cada um o seu método, e a botânica em nada se alterou por conta disso, pois nenhum deles inventou as plantas nem as suas características. Apenas observaram as semelhanças para formarem os grupos ou classes. Nós também
procedemos da mesma maneira. Não inventamos os espíritos nem as suas características. Utilizamos as palavras e os atos dos espíritos para julgá-los e classificá-los, levando em conta suas semelhanças. Para esse trabalho, nos baseamos em dados que eles mesmos nos forneceram. Geralmente, os espíritos admitem 3 grupos principais ou 3 grandes divisões. No último grupo, aquele que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Sua principal característica é a predominância da matéria sobre o espírito e a inclinação em praticar o mal. Os espíritos do segundo grupo caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem. São os espíritos bons. Finalmente, no primeiro grupo estão os espíritos puros, aqueles que já atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com características bem definidas. Só nos restava destacar as principais peculiaridades que existem entre os grupos de espíritos através de um número suficiente de subdivisões, que atendesse a esse objetivo. Foi o que fizemos com a ajuda dos espíritos, cujas boas instruções nunca nos faltaram. Com o auxílio dessa classificação, ficará mais fácil determinar o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos que porventura entrem em contato conosco e, consequentemente, o grau de confiança e de estima que merecem. De certo modo, é uma solução dada pela ciência espírita, visto que apenas o espiritismo pode explicar as anormalidades e as diferenças que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Entretanto, cumpre observar que os espíritos não ficam pertencendo para sempre a este ou aquele grupo. Com o seu progresso se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que no outro. Eles podem reunir características mais de um grupo, o que é fácil notar observando sua linguagem e seus atos. Então, assim, nós vamos percebendo a mudança e alteração da nossa evolução. E a partir do vídeo seguinte, nós vamos começar a adentrar de forma profunda nessas questões, entrando no item 101, características gerais, do terceiro grupo, espíritos imperfeitos. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.